Bem-vindos ao Sindicast, o podcast do Sind Lojas Caxias, que é apresentado direto do Simpósio Estadual do Varejo. E hoje a gente vai falar sobre a parceria com Sesc e Senac, que como elas podem impulsionar o varejo, fortalecendo pessoas, conhecimento e experiências. Eu sou a Maria Eduarda Fortuna, sou diretora do Grupo Solares de Comunicação e hoje estou aqui com duas mulheres inspiradoras, maravilhosas, a Denise Sefrin, que é diretora do Senac, e a Lisiane Mireles, diretora do Sesc Caxias. Gurias, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, com certeza é uma honra fazer parte desse evento maravilhoso que é o Simpósio, e ainda mais desse podcast na presença da minha dupla, essa pessoa que eu amo de paixão aqui, que apoia todas as ações do Senac e do sistema aqui na Serra, que é a Lise. Que legal, Elise, prazer. Para mim também, Duda, é uma grande oportunidade, um grande momento, né, ao lado de vocês, também mulheres inspiradoras, para que a gente possa falar um pouco, né, de como a gente pode impulsionar e ajudar o comércio, né, o varejo de Caxias do Sul. Que legal, que prazer te receber aqui. E vamos começar contigo, então, para te nos trazer um pouco de como o Sesc contribui para o bem-estar e para o engajamento das equipes no varejo. Nos conta um pouquinho. Bom, então o Sesc, promovendo a qualidade de vida dessas equipes, consegue fazer com que essas empresas potencializem as suas entregas. Funcionários mais felizes, empresas com resultados mais expressivos. Então, e como que a gente ajuda a potencializar a qualidade de vida dessas pessoas? Através dos nossos serviços. No Sesc, nós oferecemos academia, pilates, uma alimentação equilibrada, momentos culturais, atividades culturais riquíssimas, atividades de recreação. Tudo isso, esses colaboradores podem aproveitar e ajudar a equilibrar as suas vidas. Então, a qualidade de vida é super importante também no mundo dos negócios, nas empresas. E hoje a gente está falando muito mais sobre isso, né, Lise? A importância de a gente ter esses momentos de pausa, de parar um pouco. A gente vive num mundo muito agitado, com muitas informações, e a importância de a gente ter também esses momentos de pausa. A gente está discutindo muito hoje sobre isso, né? Com certeza, né? Eu acho que o grande momento, o dia de hoje nos traz a questão do equilíbrio. Precisamos equilibrar nossas vidas, né? Sim, buscar resultados, nos desenvolvermos, enfim, buscar o nosso melhor. As empresas precisam de lucros, precisam de resultados, mas as pessoas precisam estar bem cuidadas, precisam ter benefícios que façam sentido para a vida delas. Que legal. Denise, nos conta um pouco de que forma o Senac apoia a capacitação e a inovação nos negócios. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender como é que é a ação do Senac. Perfeito. Então, nós existimos como uma instituição, um braço educacional de todo o sistema FEComércio. Aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias, nós atendemos basicamente 5 sindicatos, entre eles os Sindlojas. Considerando isso, a gente olha para as necessidades, para as vagas disponíveis dentro desses associados aos Sindlojas. Vamos supor que nós tenhamos, então, necessidade de vendedores. Então, a gente olha para esse número e forma pessoas para ocupar essas vagas. Que o grande objetivo é dar suporte, dar sustentabilidade a esses negócios. Considerando todo esse contexto, então, o que a gente faz? A gente observa a necessidade de mão de obra, olha como é que são os movimentos do mercado hoje, quais são essas necessidades de perfil, de competências, de experiências mesmo que a pessoa que vai trabalhar no comércio precisa ter para que a gente forme adequadamente essas pessoas. E a partir disso, a gente vincula as novas formas de atendimento, as novas experiências para entregar um profissional inovador, disruptivo, que possa de fato falar a linguagem do comércio, que possa falar a linguagem do consumidor. Hoje, todos nós compramos, todos nós somos consumidores e a gente não consome mais da mesma forma como há 5 anos, há 10 anos, há 50 anos atrás. Perfeito. Mas nós temos negócios que estão operando há 50 anos. Então, aonde está esse ponto de conexão com a nova forma de consumo? Tá?
na formação de quem vai fazer essa intermediação do produto com o consumidor final. Está no vendedor, está no atendente, está em quem vai prestar o serviço. Então, a gente tem que formar essa mão de obra. E aí a gente entrega uma pessoa apta a falar a mesma linguagem. Então, assim, a gente inova também para o comércio. A Patrícia Palermo acabou de sair daqui, falou muito sobre isso, Denise, da importância de hoje a gente ter muito bem treinado as nossas equipes para um consumidor que está cada vez com consumo diferente, né? Com hábitos de consumo diferentes, né? Não só hábitos de consumo diferente, mas realmente consumindo em várias plataformas. Né? Então, hoje eu posso ir no presencial, mas eu faço a compra no celular ou de outras várias formas, e eu tenho que conseguir captar esse interesse. E o meu vendedor, que está ali na ponta, fechando esse negócio, ele tem que, com certeza, ter muito mais informações do que o consumidor final. E hoje a gente consegue conhecer o produto, às vezes, tão bem ou até melhor do que essa pessoa que está fazendo essa intermediação da venda, porque realmente a gente faz essa pesquisa. Então, ferramentar o vendedor, o prestador de serviços é fundamental. É a base, É a base para tudo isso, porque não é só um bom atendimento. Um bom atendimento é obrigação. A cordialidade, a agilidade, a prestatividade, a proatividade, isso é o pressuposto básico de qualquer bom profissional. Agora, realmente entender, conhecer, se conectar com o cliente, daí a gente vai entregando ferramentas através da capacitação profissional. Que legal. E hoje, quais são os principais cursos que os lojistas procuram, né? O que tu tem de mais procura? Então, com certeza, a gente tem muita procura para cursos de vendas, entendendo que a venda, ela está em todos os âmbitos da nossa vida. Porque a venda, ela é a finalização de uma negociação. E a gente negocia o tempo todo. A gente negociou aqui os lugares para sentar, a gente negociou a água, a gente negociou o ar-condicionado, se estava muito forte ou muito fraquinho. É ou não é verdade? Então, a gente negocia o tempo todo, em casa, marido, com os filhos. Então, tu trabalha a questão da negociação. Então, é uma procura muito grande, porque em qualquer um dos negócios, seja no varejo ali de balcão mesmo, ou na entrega de um produto, de um serviço de turismo, a gente vai ter que negociar. Então, a negociação é fundamental, a gente passa pela venda, pelas técnicas de venda, pelas técnicas de conexão, mas hoje muito forte também toda a parte de marketing, de branding, que a Valéria, inclusive aqui, né? A Valéria, nossa professora, né, de marcas e de marketing, esteve aqui agora há pouco também com a Patrícia. Então, toda essa parte de marketing, o marketing digital, que é algo que tu fala muito bem, né, Duda? Então, como fazer essa captação e essa entrega da marca, como apresentar melhor a tua marca, como apresentar melhor as experiências do teu negócio para o cliente, para gerar essa conexão. E, sem dúvida nenhuma, a gente continua atendendo muito fortemente todos os cursos que falam de liderança, porque a liderança é algo que impacta em todos os âmbitos também, como a própria negociação. E aí depois a gente fala bem sobre os cursos de operação. Aí o que é um curso de operação? Então a gente olha para a área da gastronomia, o cozinheiro, o bartender, o garçom, o maître, o padeiro, o confeiteiro. Então é uma operação estanque ali, aquilo que a gente faz. Todos os cursos técnicos da área de tecnologias, técnico em desenvolvimento de sistemas e inteligência artificial, o técnico de informática. Por quê? Porque a gente está formando a pessoa que vai fazer a operação para dar suporte a todas essas empresas da área de bens, comércio e serviços para turismo que a gente tem aqui na região, que estão na base da FEComércio. Que legal. E a gente falou muito sobre pessoas, liderança, né? Então, como vocês veem essa questão das empresas de investir em pessoas, né? A importância disso? Para mim é crucial, né? A gente acredita
Muito vive isso, né? Tanto o Senac formando, né, essas pessoas com as diversas capacitações que a Denise acabou de falar aqui, formando lideranças, né? E no SESC a gente vivencia muito isso, assim, o investimento em pessoas, fazendo com que elas se sintam bem, se sintam enganjadas, se comprometam com as suas entregas e a partir daí o resultado começa a surgir. Então, realmente é vital para as empresas hoje em dia que elas invistam, que elas pensem, né? E que elas entendam o que essas pessoas que estão lá para ajudá-las a entregar esses resultados, elas querem. O que elas desejam? O que faz com que elas fiquem nas empresas, que elas se comprometam, que elas arregassem as mangas, de fato, para poder ajudar essa empresa a entregar o resultado. Então, o investimento é crucial. O SESC, quando promotor de qualidade de vida, né, através de todos os seus serviços, consegue ajudar com que essas empresas realmente impactem a vida dessas pessoas, desses colaboradores, para que eles queiram ficar. Que a empresa gere valor através da entrega do benefício que o SESC está lá pronto para entregar. Então, quem é associado do comércio, então, nos diversos sindicatos que compõem a base da FEComércio, pode oferecer para o seu funcionário um benefício que já está lá posto. Já existe um convênio com a academia do SESC, posto, pago pelo empresário, muito bem pago. Já existe uma clínica odontológica pronta para atender a necessidade do colaborador, né? Existe uma programação de final de semana cultural para toda a família, né? Para as crianças, né? Existe um evento esportivo. Isso não falta, né? Elisa, é impressionante, a gente acompanha a agenda de vocês e é muita coisa cultural, muitos eventos legais que vocês proporcionam, né? Exatamente, é muito dinâmico. Nós temos uma capilaridade muito grande de serviços, né? Temos um restaurante amplo, né, com uma alimentação de qualidade, e nós estamos sempre pensando de que forma nós vamos entregar esse serviço para esse comerciário, para os seus familiares, para esse empresário, com qualidade, realmente que tenha um impacto muito positivo a curto, médio e longo prazo. Então, é dessa forma que a gente entende que as empresas podem utilizar o SESC, utilizar o SENAC para entregar esse valor para esse funcionário. Legal. Denise, essa questão das pessoas, né? Então, para nós, é a nossa essência, a nossa razão de existir do SENAC é mudar a vida das pessoas através da educação profissional. Legal. A gente não consegue, a gente não enxerga um mundo do trabalho sem as pessoas. As pessoas é o principal. E olhando para como as coisas acontecem hoje neste mercado do trabalho, é uma evolução, uma mudança constante. A gente não tem mais um formato. Eu, quando ingressei no mercado de trabalho, há 40 anos atrás, era de uma forma que a gente se relacionava, até mesmo com o dono do negócio, com os clientes, com os fornecedores, com os próprios colegas. E a gente tem, então, essa mudança, né, que acontece diariamente. E isso impacta no próprio perfil das pessoas que estão ingressando hoje. A gente tem que ter esse olhar atento para essas necessidades, enxergando de fato o que motiva essas pessoas a trabalharem, a fazerem a sua escolha de carreira, a sua escolha profissional. E a partir daí, começar a trabalhar esse perfil, lembrando que hoje a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, de fato, é essa questão da resiliência, do entendimento de que as coisas não vão ficar estanques, que elas vão mudar o tempo todo. E cada vez mais rápido. E cada vez mais rápido. Então, que nós temos que ter essa proatividade, essa adaptabilidade, ensinar para quem está chegando, para quem está no mercado de trabalho, que isso é fato, é posto e é normal. E que bom, porque é só assim que a gente aprende, é só assim que a gente evolui. Fazer com que as pessoas enxerguem isso e aproveitem essa possibilidade de desenvolvimento. E a partir daí, ir formando tanto quem está ingressando no mercado de trabalho, como quem já está, e prioritariamente, eu vou dizer, quem está empreendendo. Porque quem está empreendendo precisa entender e enxergar que tem que se adaptar a essa nova forma de consumo, mas principalmente essa nova forma de relação do mundo do trabalho, para que a gente possa, sim, gerar um ambiente de negócios sustentável, que seja bom para todo mundo e que a gente tenha uma conjunção, então, de propósitos.
que a gente torne, que é o que o SESC faz muito bem, as pessoas felizes, as pessoas realizadas, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, o ambiente de trabalho, o que eu estou executando, o que eu estou entregando, tem que me trazer satisfação, com certeza. Perfeito. Então, é muito importante. Que legal. E, Denise, de forma prática, assim, como é que o varejista pode aproveitar e tirar melhor proveito aí do Senac? Eu vou dizer assim, o processo começa com o varejista se engajando nas ações dos Sindlojas, dos sindicatos, né? Dos sindicatos da base da FEComércio. Que a partir desse momento, a gente vai conseguir colocar esse empresário dentro de um guarda-chuva aonde a gente faz uma escuta ativa das necessidades dele. Então, a primeira coisa que o Senac faz ao montar o portfólio do ano é ouvir o empresário. O que tu precisa? Realmente, quais são as necessidades de mão de obra do teu negócio? Olhando que tu não tem vaga disponível, que tu tá com o teu quadro completo. Mas essas pessoas que estão contigo, quais as competências que tu precisa desenvolver para que o teu negócio tenha maior sucesso? Olhando para as pessoas que tu tem hoje, o que tu acha que elas gostariam de ter? Então, a gente faz essa escuta do empresário e propõe um portfólio, e aí a gente tem ações que são pagas e ações que são gratuitas, então a gente tem atendimento para todos os tipos. Eu não tenho condições de bancar um treinamento, uma capacitação. A gente tem disponibilidade gratuita e o Sindlojas, ele consegue fazer essa distribuição para os seus associados para promover, então, essa capacitação. Então, a primeira forma, realmente participando das ações do Sindlojas, participando das pesquisas, falando o que precisa, que é muito importante, e aí, logo em seguida, acessando o nosso portfólio de cursos. Que é infinito. A gente tem muita coisa. Né, Denise? Além do que a gente tem o portfólio hoje, que está publicado no site, a gente ainda tem a condição de fazer o que a gente chama de soluções corporativas, que é o atendimento personalizado, de forma customizada para o empresário. Então, daqui a pouquinho ele olha para aquele nosso portfólio e diz, mas não era bem isso. Ou eu não consigo fechar com a carga horária, ou os dias que é disponibilizado, ou o turno, ou eu gostaria que essa técnica de venda tivesse mais a cara do meu negócio. A gente também consegue atender. Que legal. Vai nos ligar, personaliza, também, customiza todos os aspectos e consegue fazer uma entrega consistente com a realidade daquele negócio. Né? Com os pormenores daquela atuação, daquela operação. Então, a gente consegue atender de todas as formas, mas, sem dúvida alguma, estar vinculado a um dos sindicatos da base do sistema FEComércio é por onde começa. Perfeito. Então, eu vou te dizer quais são os 5 sindicatos que nós atendemos prioritariamente aqui. Tá. O Sindlojas, né? O Sindigêneros, Simpré, Cirecom e o SEG. Então, só aí a gente tem uma grande fatia dos negócios aqui de Caxias e da nossa área de abrangência da Serra Gaúcha. Além disso, a gente tem Sindiótica, Sindiatacadista. É só olhar lá na FEComércio se tu tá adequado e daí tu vai ter uma escuta. E se tu não tiver vinculado a nenhum desses sindicatos, a gente vai te atender sim, mas tu vai te adequar àquelas situações que a gente tem dentro do nosso portfólio. Claro. E dos soluções. Agora, estando na base dos sindicatos, tu consegue até nos auxiliar nessa definição do escopo um passo antes, lá no planejamento. Que legal. E no SESC, como é que funciona? Como é que, na prática, ele pode usufruir da melhor maneira? Bom, no SESC, o início é da mesma forma com que a Denise colocou, então precisa estar vinculado, né, a um dos sindicatos, o empresário precisa estar vinculado a um dos sindicatos que compõem a base da FEComércio aqui em Caxias do Sul. Então, seus funcionários vão ter benefícios diferenciados, vão poder utilizar todos os serviços do SESC através de uma tabela de valor diferenciada por essas empresas comporem, né? Então, serem filiados, associados aos sindicatos que compõem a base. Como a Denise disse, nós podemos atender toda a comunidade. O SESC, Senac é para todos.
Mas os comerciários, né, e os empresários que têm esse vínculo com os sindicatos são atendidos com tabelas, com serviços diferenciados. Então, assim, faz a credencial lá no site do SESC ou faz conosco no nosso atendimento ao cliente, uma credencial SESC e SENAC. Consegue utilizar todos os serviços, né, os quais eu já falei aqui, e ainda consegue ter descontos especiais no SENAC. Então, é uma mesma credencial para utilizar os serviços SESC e SENAC. A credencial é gratuita e só vai, né, fazer o aporte do valor do investimento se utilizar um dos serviços. Sendo que muitos serviços, Duda, são gratuitos. A gente consegue atender, então, o comerciário, seus dependentes, os empresários, com muitos serviços gratuitos que fazem muito sentido, que trazem esse equilíbrio, que trazem a formação profissional para esses colaboradores do nosso comércio aqui de Caxias do Sul. Que bacana, gente, melhor, né, o varejista que está nos escutando e que ainda não faz parte, né, como pode aproveitar da melhor maneira SESC, SENAC, é um grande aliado aí no crescimento também do varejista, né, então, gente, foi um prazer receber vocês, muito obrigada Denise, Lise, obrigada por estarem aqui comigo e fica ligado que a gente está aqui no 7º Simpósio Estadual do Varejo, conferindo com todos os palestrantes muitas informações, muito conteúdo para trazer em primeira mão aqui para vocês. Então fica ligado nos próximos episódios. Tchau, até mais!